Aí no versículo 4, Pedro fala, e dizendo, onde está a promessa? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha eles lançando dúvidas sobre a palavra de Deus. Ou seja, esse era, e ele continua sendo, os mesmos ensinamentos dos falsos mestres, que a volta de Jesus Cristo não é uma verdade, que a volta de Jesus Cristo é simplesmente uma fábula, é simplesmente um conto da carochinha, e nós estamos perdendo tempo vivendo na ansiedade, em aguardar esse momento, ou seja, nós estamos perdendo o nosso tempo acreditando num conto da carochinha. E aí diz, que o grande problema dos falsos mestres, de todos aqueles enganadores, daqueles zombadores, daquelas pessoas que não creem, aquelas pessoas que desprezam aquilo que está na Escritura, é o quê? É realmente pôr em dúvida a palavra de Deus. Não se põe em dúvida a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é única, e tudo que foi dito há de se cumprir no momento propício de Deus. Não é no nosso momento, é no momento de Deus. Ou seja, eles dizem que as promessas de Deus são vazias, elas não merecem confiança, Ou seja, eles cometem tanto erro na leitura das Escrituras quanto na história. Afinal de contas, nós vimos o próprio tempo. Mudou-se a contagem do tempo, passou-se a ser antes e depois de Cristo. Então nós vemos que toda a palavra de Deus ela é fiel, toda a palavra de Deus é verdadeira, tudo que está registrado aqui na Bíblia é para o nosso ensino e para o nosso proveito. E outra coisa, Pedro no versículo 5, ele traz novamente, ele busca trazer novamente os ouvintes dele ao norte, ou seja, todo o ensino daqueles falsos mestres. Pedro, então, ele começa a nortear a vida de todos aqueles ouvintes, quando ele diz no versículo 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. O que Pedro está dizendo aqui é que aqueles falsos mestres, eles têm esquecido, eles não têm o esquecimento deles, ou seja, a negligência da palavra, o engano deles, não é porque falta memória neles, não é porque neles, eles se enfermaram com Alzheimer da vida, não, eles de maneira deliberada, de maneira a escolha própria, eles decidiram não crer na palavra, eles decidiram colocar a palavra de lado, porque melhor é viver no meu pecado, do que ter que abandonar as coisas, abrir mão de mim, ou seja, como Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Os falsos mestres, os zombadores, aqueles incrédulos, eles não querem esvaziar-se, eles querem continuar cheios das mazelas do mundo, cheios de pecado, e continuar vivendo na prática dos seus pecados, do que abandonar os seus pecados e seguir a um Deus santo e verdadeiro. Ou seja, buscar viver a sua vida santa, buscar viver a santificar a sua vida, por amor daquele que vive e reina por toda a eternidade, daquele que vive e reina, aquele que entregou a sua vida por você e por mim. E quando essa pessoa ela vive uma vida errada, quando essa pessoa de forma deliberada, ela escolhe viver uma vida errada, essa pessoa ela tem 2 passos a seguir. São 2 caminhos que ela pode percorrer. O caminho 1, ela precisa o quê? Arrepender-se e converter-se. Ela precisa arrepender-se dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. A palavra de Deus ela diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E o outro caminho da pessoa que vive nas suas práticas pecaminosas, ou seja, ela tenta adaptar a palavra à sua realidade. Isso é um perigo,
quando as pessoas não querem mudança de vida, mas as pessoas querem que a palavra mude para favorecer a sua condição pecaminosa. Então, as pessoas, elas procuram justificar as suas necessidades, justificar os seus erros através da palavra de Deus. Hoje nós vemos por aí escarnecedores, zombadores, que tentam fazer de tudo para mudar a palavra de Deus em favor dos seus pecados e das suas transgressões. Ou seja, eles querem viver as suas paixões carnais, eles querem viver os seus pecados, as suas iniquidades, e aí eles começam a dizer que não existe juízo, não existe céu, não existe inferno. Por quê? Porque se existir céu, existir inferno, existir juízo, eles estão no sal, eles estão encrencados. Então é melhor você acreditar, é melhor eles acreditarem que não existe nada disso. Não existe céu, não existe inferno, não existe juízo, não existe pecado, não existe certo, não existe santidade. O que existe é o aqui e agora, é a minha vontade, é o meu desejo, é a minha carne, é o pecado que fala mais forte na minha vida. Então eu vivo dessa forma e dessa forma eu vou morrer. É a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, Jesus morreu para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Jesus morreu para que você se converta a Ele, você se entregue a Ele. A Bíblia ela é bem clara e taxativa e diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta depois que morreu, depois que a pessoa morre nos seus pecados, nas suas transgressões, daqui a 7 dias vou mandar rezar uma missa de 7º dia, para poder ver a luz e caminhar para a luz. Não vai caminhar não, vai caminhar para o fogo do inferno, é a luz do fogo do inferno. Não tem outro caminho, não existe caminho. Hoje nós temos um Deus que ama, hoje nós temos um Deus que se entregou, hoje nós temos um Deus que derrama graça e misericórdia, mas quando nós morrermos, nós vamos ver um Deus que é justiça e juízo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E Ele vai lembrar